Ora viva, boa noite, boa tarde a todos. Normalmente nós realizamos esses debates de noite, mas hoje vamos começar um pouco mais cedo. Já temos aqui as nossas convidadas, a Elisete Jardim e a Lília Cardoso estão aqui conosco. Nós hoje vamos falar sobre a importância das autarquias locais para o desenvolvimento rural. As nossas convidadas já estão aqui. Boa tarde, Angola. Boa tarde, eh, Guiné-Bissau e Moçambique. Boa tarde, Moçambique. Boa tarde, Brasil. Para todo mundo que nos acompanha a partir dessas latitudes. Então, vou começar a adicionar as nossas convidadas. Boa tarde, Lisete. Boa tarde, Hitler. Boa tarde, seguidores todos desse mundo fora. Seja bem-vinda. Boa Obrigada. tarde, Lília. Boa tarde e olá a todos. Ok. Eu Ok, estava então. aqui, enquanto o Hitler trabalhava, eu estava aqui a ver o nosso cartaz, eu de um lado, a Lília do outro, e no meio, jovens pelas autarquias. E eu olhando para a minha juventude. Eu tenho 67 anos. Gostei de ver. Ok. Mas é, O mas é movimento. jovem ainda, tem espírito de jovem. Exato. Existe adolescentes e É adultos, digamos verdade, assim, é e verdade, é tem verdade. espírito de velhos. É verdade, sim, senhora. Gostei Ok. de ver. O movimento das Jovens pelas Autarquias é um movimento de Angola e da Guiné-Bissau e nós já estamos a ser acompanhados neste preciso momento. Temos alguém que nos escreve a partir da Alemanha, que eu saco foto e imagens. Temos aqui o nosso, ele é o coordenador do movimento Jovens pelas Autarquias da Guiné-Bissau. Bem-vindo, está nos a acompanhar a partir de Cabo Verde, onde ele está atualmente. Temos aqui o Antônio Francisco, diz que está conectado. O Geraldo, já começamos a ser acompanhados. E o Geraldo escreve aqui: boa tarde, Hitler, boa tarde, Lisete, boa tarde, Lília. Ok, então vamos começar com a nossa atividade. Eu gostaria de saber quais são as expectativas que tem relativamente às autarquias. E vou começar com a professora Lisete para nos Ok. falar um pouco sobre as autarquias. E a As- Lília vai sair um instante, eu também irei sair um instante, vai ficar somente a professora. ok. Olá. Eh, a minha participação aqui vai ser muito centrada no que é a minha experiência em Portugal. Eu já durante alguns anos trabalhei numa autarquia, mas eu durante muitos anos trabalhei no desenvolvimento rural local com as autarquias e presentemente estou a dar aulas numa licenciatura em gestão autárquica. Portanto, o que é que eu posso dizer sobre isto? Que nós vivemos aqui em Portugal o período da ditadura, como é subejamente conhecido, durante o qual o poder autárquico praticamente não existia. Com o 25 de Abril, as portas começaram a abrir-se para a criação de condições de governança, de governabilidade junto dos territórios locais. Mas só quando foi criada a lei das autarquias locais, na década de 80, é que, de facto, os autarcas começaram a saber com que orçamento é que podiam governar os seus territórios. Portanto, um autarca, um presidente de Câmara e as suas equipas são, aqui em Portugal, os responsáveis pela gestão do território. E, portanto, a gestão do território depende de um orçamento e esse orçamento deve ser conhecido à partida para que a sua gestão possa ser feita com eficácia. O orçamento de cada uma das autarquias é anualmente inscrito no orçamento do Estado, após vários trabalho feito entre as diversas autarquias e a administração central. A colaboração, o desenvolvimento ou a governança do local para o mundo rural
tem muito sido feita a partir da década de 90, com base numa abordagem que foi definida pela União Europeia, que foi a abordagem LEADER. E LEADER é a sigla de ligação para as ações de desenvolvimento da economia rural, entre as ações de desenvolvimento da economia rural. Esta abordagem tem a particularidade de ter 7 critérios. Os 7 critérios que definem a abordagem LEADER são, em primeiro lugar, a abordagem territorial. Ou seja, pode ser só um território, uma autarquia, ou pode ser um conjunto de autarquias, que é o que acontece normalmente. Um conjunto de autarquias dentro de um determinado limite de área e de população. Neste território, a abordagem é definida de forma ascendente, ou seja, as diretrizes não são emanadas da administração central, mas sim são discutidas localmente, no território, pelos muitos parceiros que são envolvidos na parceria, porque é um projeto que se desenvolve em parceria. E a parceria é multissetorial. Ela trata da agricultura, ela trata do ambiente, ela trata da cultura, ela trata da economia, ela trata dos serviços de proximidade, do património rural, enfim. E todos os parceiros que são responsáveis na gestão destes setores podem e devem e normalmente são envolvidos nesta parceria. A parceria envolve entidades públicas e entidades privadas e deve privilegiar muito a inovação. É uma parceria que começou a desenvolver-se, como eu já devo ter dito, na década de 90, logo no início da década de 90, e ela começou com a criação de associações de desenvolvimento local, que eram financiadas pela União Europeia, financiadas e gestoras de uma subvenção global. E quando se diz subvenção global, quer-se dizer que os 3 fundos de coesão, os fundos estruturais, estavam os 3 contidos nesta subvenção, que era gerida localmente pela associação local, que era constituída pelos diversos parceiros. E os autarcas, o poder local, muito, muito presente. Normalmente a direção ou o conselho de administração era constituído por autarcas que presidiam de forma rotativa anualmente pelos diversos autarcas presentes na direção. Estes grupos trabalham em rede e, portanto, a rede permite muita cooperação e muita troca de ensinamentos e muita partilha de conhecimentos. Portanto, isto é um grande estímulo à cidadania, é um estímulo à responsabilização de quem gere estes programas ao nível local, é um estímulo ao envolvimento de todas as pessoas, é um convite, e de facto deu frutos no terreno, a forma como as várias instituições começaram a sentar-se à mesma mesa para discutir os assuntos, com a vantagem de primarem por uma rapidez que normalmente não era comum nestas coisas, neste tipo de decisões. Eu penso que este será o meu mote para animar o debate que vamos ter daqui para a frente, mas digo eu. Ok, muito obrigado pela introdução. Agora vamos saber da Lília. Lília, tem o microfone desligado, Lília. Por enquanto eu vou Ok, tirar a desculpem. professora Lisete. Estava a dizer, eu vou ser prática, Sim, não vou eu gostaria de estender saber tanto. quais são as tuas expectativas relativamente à questão das autarquias. É o seguinte, eu vou dar o exemplo aqui da Angola, né? O território onde eu estou. Sim. Eu não sou experta em autarquias,
mas eu estou dentro da área agrícola, sou consultora rural, trabalho diretamente com projetos locais e eu vejo, portanto, já há mais de 10 anos, portanto, desde a paz, né, e desde que Angola realmente tem dito que tem apostado em projetos rurais, eu tenho, graças a Deus, tido a oportunidade de me relançar em projetos, tanto independente como com entidades privadas. E desde a paz mesmo, mais de 10 anos, que nós temos nos deparado, os projetos e as empresas, e eu temos nos deparado com muitos tabus a nível regional, quer administrativo e quer mesmo a nível de entendimento de entidades superiores, como sobados, né? Portanto, ali há muito, as pessoas não sabem, não têm noção, mas existe muito desentendimento mesmo entre os sobas, né? Porque os sobas são distribuídos por regiões, por comunas ou por bairros, e depois existe um soba maior que, né, que interliga ou que gera esses bairros, esses mini sobados ou subsobados. E então, quer dizer, eles próprios também, eles próprios não precisam de sensibilização, precisam de se reestruturar, precisam se reenquadrar nas novas políticas, portanto, precisa-se de um reajuste. E o nosso país, claro que não é tão grande como o Brasil, é maior que Portugal, mas mesmo assim é capaz de conseguir fazer essa gestão autárquica, criando então uma melhor eficiência. Portanto, eu estive aqui a fazer umas pesquisas e pronto, a Elisete falou de que mais ou menos que é a autarquia a nível da União Europeia, mas eu tenho aqui algo a acrescentar, que sei que muitos já têm esse entendimento, mas a importância das autarquias, né, é uma força propulsora para a mudança democrática eficiente, dando espaço da avaliação passo a passo para os problemas por baixo do tapete, né, que nós aqui em Angola temos muitos problemas por baixo do tapete a nível das regiões, principalmente a nível rural, e das questões que se precisa sustentabilizar. E ainda não houve oportunidade ou espaço na gestão e administração, que é tão confusa e sem plano tabelado ou estabelecido. Eu estou nesse momento a trabalhar mais no Kwanza Sul. Por exemplo, só dentro do Kwanza Sul nós encontramos vários tipos de administrações variados. Uma pessoa nem sabe, parece que nem o mesmo, não tem a mesma, parece que não é a mesma província, parece que está entregue assim, pronto, ao Deus dará. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Akukungu. Eu estou mais sediada no Akukungu, e o Akukungu parece uma cidade entregue aos árabes, porque a maior parte do comércio que está na cidade da Sela, e onde estão as grandes empresas como a Aldeia Nova, e AgroLíder também está ali ligeiramente próximo, uns 40 minutos. Temos os aldeamentos da Aldeia Nova, grandes aldeamentos, grandes projetos, onde saem os nossos iogurtes da Aldeia Nova. Tem ali a participação de comunidades, mas depois tem equiparado no centro da Sela, ao lado da administração, só lojas com árabes. E eu, por acaso, estou a preparar uma loja que é do antigo comerciante do Kwanza Sul, e eles sabem disso, né? Mas como eles estão a ver já alguém diferente, um angolano, né, próprio da terra, a ir posicionar-se para comercializar, eles sentiram-se, digamos, ofendidos ou mal, porque sentem que alguém está a ser posto no território deles. Isso já é muito mal.
porque isso quer dizer que nós não temos uma política estabelecida que defende o angolano no comércio. Quer dizer, eles já se sentem que têm o poder máximo a nível comercial. E também, não sei se os angolanos que estão a assistir sabem, na cidade da Sela mesmo tem uma rua principal, é a Rua do Comércio, tinha uma Shoprite, que a Shoprite, quando estava a ser erguida, incendiaram a Shoprite, porque era algo competitivo, que ia roubar o comércio dos árabes, mas até agora achamos estranho como é que a própria política administrativa angolana não defende os angolanos naquela... É um exemplo, naquela zona. Portanto, a falta de uma gestão bem organizada e que proteja o produto nacional, né? Tu vais depois mais longe ao Sumbe, por exemplo, totalmente diferente. O Sumbe parece um cemitério, tudo empoeirado, com buracos à torta e à direita, já está a chover. Epá, é uma coisa, só visto que a gente não sabe quem é que está a gerir as cidades, quem está a gerir as comunas. É uma coisa constrangedora, principalmente para o agronegócio que quer alavancar, e nós não conseguimos, e temos tabus no meio do caminho. Nós precisamos levar o produto do campo para as cidades ou as grandes cidades que são mais necessitadas, e não conseguimos porque a logística é impedida. A própria parte comercial que é invadida por os árabes e agora também pelos langas, como se diz, pelo povo do Congo, que invade também a parte rural, que é para comprar toda a produção, inclusive as sementes, que depois o angolano fica sem saber, fica sem fundos e mundos onde buscar sementes de qualidade. Esse é um exemplo. Quer dizer, o camponês tem que se virar. Por exemplo, eu, empresária, eu tenho que atravessar rios com hipopótamos à procura de semente, como já aconteceu. Tenho que andar a Angola toda, porque administrativamente eles não me definem, não me dizem onde é que eu posso me organizar para ser uma produtora eficaz, com semente de qualidade. Portanto, isto também é uma déficit de cooperativas locais, já agora introduzindo este assunto, que um dos segmentos que as próprias autarquias locais apoiam, acho que a Lisete pode me ajudar, é mesmo as cooperativas comunitárias. E tendo essas cooperativas bem organizadas, nós, a nível de recursos, né, insumos necessários para determinada produção, ou mesmo se eu precisar de um trator, a nível local, eu vou até a administração, existe um orçamento, uma organização em que possa alavancar a produção das famílias de subsistência. Então, eu sinto na pele, como gestora, a falta de autarquias a nível local. Não, por vezes até não sei se devo depender do governo provincial ou da sede do governo provincial, que fica a 3 horas de onde eu estou, que eu vou gastar com mais combustível e posso ter acidente e pode acontecer alguma coisa no carro e fico de mãos atadas. Dependo de quem? Da administração local ou dependo do governo provincial. Depois é tudo muito longe. Já ouviu, Elisete? Ok, Então, Lília, sim. alguns dos problemas que a Lília apontou aí, a administração local por si só não resolve. Por exemplo, nós aqui com a administração local já instalada há tantos anos, nós em alguns sítios também ouvimos muito as queixas, por exemplo, do negócio chinês. Aliás, é um problema debatido a nível nacional. Portanto, as autarquias não resolvem todos esses problemas.
as autarquias são, de facto, um serviço de proximidade que, não resolvendo, podem encaminhar, podem ou devem encaminhar. No caso das cooperativas agrícolas, as cooperativas agrícolas são uma entidade jurídica, com personalidade jurídica, como qualquer outra entidade com personalidade jurídica. O seu licenciamento de instalação, de ocupação de terreno é responsabilidade da autarquia. O seu funcionamento aqui em Portugal não é responsabilidade da autarquia. É mais de organismos dependentes do Ministério da Agricultura e, se quiserem ter ajudas, e normalmente têm, por isso se têm desenvolvido tanto, têm muito ajudas no âmbito do desenvolvimento rural, e para isso elas têm que cumprir, têm direitos, mas também têm muitos deveres. E os deveres estão consignados na lei essa que emana da União Europeia e que é depois adaptada aqui em Portugal. E quem faz essa adaptação é a administração central, não é o poder local. O poder local tem responsabilidade no âmbito mais do gerir o território em termos do licenciamento das suas edificações, no caso das cooperativas, em concreto. Pois. É isso. Ok. Eu, por acaso, até vou acrescentar uma questão que, por exemplo, eu pude ver que o croquis do projeto que eu estou a gerir está mal feito, foi mal feito pelo cartógrafo, e então eu liguei para a área de geografia, né, departamento de geografia, para reclamar. E eu disse, isto foi feito no Sumbe. Sumbe é a capital da província, né? Sim, e é onde está lá sediada a administração geral, que é a Câmara Municipal, né? E então eu disse, mas espera, eu estou aqui no ACO, e se eu não tivesse transporte, como é que eu faria para resolver essa questão? Porque foi um técnico que está lá, então é lá, até lá que tem que ir reclamar com a pessoa, já viu? Então eu tenho que me deslocar 3 horas, nesta fase da pandemia, que é muito complicado, ter que estar em contato com outras pessoas e deslocar-me não sei quantas horas, chega lá, depois tem que dormir lá, porque se eu for com um transporte, se eu for de táxi, de autocarro, vou ter que dormir lá para resolver o problema, quando é algo muito pequeno. Eu agora ocorre-me dizer que fora deste contexto, mas no contexto da conjuntura que nós vivemos, uma grande vantagem que para mim se nos apresentou foi esta do tudo se fazer online. E os serviços da administração pública, quer seja de que país for, em Portugal tem havido uma aposta grande nesse sentido, que é o de digitalização e dos serviços online. E, por exemplo, uma questão dessas que está aí a referir, hoje em dia já pode ser resolvida sem haver necessidade da deslocação, independentemente de poder local ou não. A tendência é essa, para lá nós vamos caminhar de certeza, e esta pandemia veio suscitar muito, muito isso. É a minha opinião. Já agora dizer também que em Angola, aliás, a África, sofreu o problema, e isso dizem os entendidos, eu estou longe de ser entendida nesta matéria, de as colonizações que formaram os diversos países que existem hoje em África não tiveram o cuidado de respeitar as hierarquias tradicionais, as regiões, e houve hierarquias que foram divididas, designadamente, um exemplo que eu conheço melhor, que é o do Sul, os Quanhamas, que se diz, os do Cunene, são Quanhamas, não sei, Quanhamas, eles foram divididos entre a Namíbia e Angola, com a desvantagem de que na Namíbia se desenvolveram mais e, portanto, têm um estádio de desenvolvimento lá que os seus parceiros, os seus congéneres deste lado,
não acompanharam e, portanto, este é um exemplo que eu dou, mas que acho que se replica muito, muito em África. E acho que em termos de partir para o poder local é preciso muito ter em conta estas questões. Das questões. Eu acho que não é um caso específico essa dos Koyama, porque é quase Angola É toda. Por exemplo, generalizado, eu só dei os esse do exemplo. norte, sim, os do norte, por exemplo, de Angola, os Bakongos, faziam a República Democrática do Congo, na parte baixa, a maior parte são do mesmo reino do Congo. Pese embora que a capital estava em Angola, mas era um único reino. E nós temos também o exemplo da Zâmbia. Mas o problema aqui é que, ou seja, é um problema das elites. Na Namíbia, nós temos políticos que se comprometeram com a implementação das autarquias e realizam as eleições sem problemas nenhum. Em Angola, nós temos esse problema. Nós temos um Estado hipercentralizado. As decisões dos municípios, tal como a Lília estava aqui a apresentar, todas estão sediadas na cidade alta, onde está o presidente da República. É o presidente que, através dos seus ministros, através dos seus secretários, vai decidir, vai determinar como é que vai ser resolvido um determinado problema no CUNEN, sem esses conhecerem a realidade específica desta localidade. E é aqui onde está o maior problema. E é o presidente que não está interessado, por exemplo, numa distribuição geográfica do poder, porque sabe que vai esvaziar o poder. Com este poder centralizado, o presidente tem o poder, por exemplo, de nomear 18 governadores e este, por sua vez, vão nomeando 164 administradores. Os administradores não são eleitos, não têm compromisso com a população local e depois não têm um projeto político a nível da localidade para desenvolver ou para determinar quais são as prioridades a nível dos municípios. E eu gostaria de colocar uma questão à professora Lisete. Desde que foi implementadas as autarquias em Portugal, quais são os ganhos em termos de desenvolvimento rural, em termos de participação política ou cultura política que foram conquistados nesse espaço de tempo desde a implementação das autarquias até aqui? Bem, logo para começo de conversa, os autarcas são eleitos e são eleitos com base num programa para o qual foi desenhada uma estratégia desenhada com os parceiros locais. Portanto, à partida, a governança que vão fazer tem em conta aquilo que são as prioridades daquele território e aquilo que está no seu plano de atividades para o qual foi definido um orçamento anual ou plurianual. Nos últimos anos, os orçamentos já são plurianuais. Portanto, o facto de terem aquele serviço de proximidade que defende os interesses do território, e hoje em dia falar de território é determinante falar de ambiente, falar da utilização dos recursos, e os recursos naturais são bens escassos e muito disputados, e portanto é uma tarefa árdua que os autarcas têm de decidir e fazer aprovar os projetos ou não deixar aprovar projetos que danificam o ambiente. Estas questões são decididas localmente, mas a maioria delas dependem de orientações que vêm da administração central. Portanto, o facto de termos poder local é, sim senhora, bom, porque há uma estratégia local, há os interesses locais defendidos em primeira instância. No entanto, as grandes decisões, as grandes opções, são sempre grandes opções da administração central, a que as autarquias têm que se ajustar. Ajustam-se naturalmente de acordo com as suas especificidades territoriais. Ok, muito bem. A Lília está com o microfone desligado, ainda bem que já está. Certo.
já está dentro. Hum, e, por exemplo, nessas questões de elaboração de programas específicos, por exemplo, para o desenvolvimento rural, qual tem sido a estratégia utilizada maioritariamente pelos autarcas? Será que criam conferências com cooperativas agrícolas? Ou qual tem sido a estratégia utilizada por eles neste sentido? Tal como eu referi há pouco, o desenvolvimento rural faz-se muito a partir da abordagem líder, a tal abordagem que é ascendente, que é discutida, decidida, planeada, programada, com base nas parcerias, que são parcerias locais, embora podendo ter também regionais e da administração central, dependendo dos temas. Mas a estratégia é definida localmente, de forma ascendente, e são os resultados das discussões, dos debates. Isto aqui na Europa trabalha-se muito em função do financiamento europeu, e o financiamento europeu, como vocês saberão, digo eu, tem um envelope financeiro plurianual que, para ser utilizado, ele é amplamente e em vários anos debatido a nível local em cada um dos países, dos Estados-membros, e depois aprovado a nível nacional e submetido à aprovação a nível europeu. Portanto, as coisas funcionam muito em cadeia e nesta hierarquia. Felizmente, desde o início da década de 90, com a abordagem líder, deu-se esta empatia e este trabalho em consenso, em que as decisões sobre o desenvolvimento rural são tratadas em sede própria, com várias parcerias formais e informais constituídas, de que resulta uma estratégia para a qual há um envelope financeiro. E depois a responsabilidade da execução é também local, regional, intermunicipal. Se os projetos tiverem uma dimensão que não se justifica restringirem-se a uma só autarquia, elas podem ser desenvolvidas no âmbito de uma comunidade intermunicipal que congrega várias autarquias. Portanto, o desenvolvimento rural tem sido, nos últimos anos, muito desenvolvido a partir das estratégias de desenvolvimento local, através dos grupos de ação local, que são equipas pluridisciplinares, que atuam nos territórios rurais e que em muito têm contribuído para modificar a atitude, a forma de estar e promover o desenvolvimento e a promoção dos territórios rurais. E qual tem sido a participação dos cidadãos neste processo todo? Por exemplo, as pessoas se sentem satisfeitas com o desempenho das autarquias ou não? Olha, depende, isto é como em tudo. Eu penso que, de uma maneira geral, ninguém contesta o facto de haver autarquias. Toda a gente acha que a autarquia é a sua casa. É ali, na Senhora Câmara, como nós costumamos dizer aqui a brincar, a Senhora Câmara é a nossa casa. E, portanto, ninguém contesta o facto. É evidente que há são várias cabeças, são várias sentenças, uns autarcas são melhores que outros, uns autarcas satisfazem a maioria, outros nem por isso, mas naturalmente que, pondo na balança ter autarquia ou não ter autarquia, obviamente o ter autarquia é relevante no sentido mais positivo da palavra. Muito bem, muito bem. Gostei disso porque em Angola tenta-se criar uma retórica que as autarquias não chegarão para resolver todos os problemas. Então, tipo, as autarquias não são, tipo, necessárias ou fundamentais para o desenvolvimento de um país. Mas a professora já explicou aqui que tem e vai depender muito das pessoas que vão trabalhar lá nas autarquias, mas o importante mesmo é ter esse, é, é,
institucionalizado as autarquias para permitir o desenvolvimento. As pessoas que vão estar a trabalhar nas autarquias é que irão garantir esse desenvolvimento. A professora queria falar ou posso passar para a Lilia? Não, deixem-me só dizer duas coisas. Uma coisa são as pessoas que são eleitas para desempenharem a sua função política autárquica. Outra coisa são as pessoas que trabalham nas autarquias, que são técnicos municipais. É evidente que o papel dos técnicos é muito importante porque são eles que mexem nos papéis e são eles que preparam as decisões para as submeterem aos políticos. Mas, naturalmente, que o político, o autarca, o presidente e os seus vereadores têm que ser dinâmicos, têm que perceber da importância do seu papel no território. E o seu papel no território é, essencialmente, o papel de proximidade. Há pouco perguntou-me se os cidadãos participam. Relativamente, depende dos interesses. É como em tudo. As pessoas participam quando o assunto lhes interessa. Quando o assunto não lhes interessa, é muito mais importante depois criticar. Normalmente, as questões relevantes não são aprovadas sem serem submetidas à discussão pública. E, normalmente, a discussão pública é dado um tempo para que as pessoas se pronunciem. Maioritariamente, as pessoas não se pronunciam. Porque é complicado, porque não percebem nada, porque não têm tempo, porque é muito melhor, depois de estar eficaz, ou seja, em vigor, criticar. Mas isto acontece em todo lado. Ok. Muito obrigado. Lilia? Eu não vou falar muito mais, eu acho que eu tenho mais para aprender. Eu só tenho problemas para falar. Ok, então irei ler algumas questões que foram colocadas aqui. Temos aqui o Geraldo da Fonseca. Como é excepcionado em Portugal e na Europa, que as coisas estão indo no bom sentido. Eu não sei se é uma questão mesmo. Como é inspecionado? Inspecionado. Inspeção, sim. Inspeção, ok. Os programas europeus têm vários níveis de auditorias. Já no início da adesão à União Europeia, houve muita gente que se aproveitou e que houve muitas irregularidades e muitos incumprimentos. Hoje em dia ainda há incumprimentos, mas não tem nada a ver com o que já foi no passado, porque hoje em dia há níveis muito, muito, muito rigorosos de verificação. Aos vários níveis locais, níveis centrais, níveis nacionais e níveis europeus. Portanto, por amostragem, os projetos não são todos inspecionados, mas por amostragem, os projetos são verificados ao pormenor. Às vezes até se cometem muitas injustiças, mas isto faz parte também do sistema. Pois. É como tudo, né? E acho que numa fase primária, por exemplo, se Angola aderir em 2021 às autarquias, tudo é novo. E acho que se vai chegar ao ponto ótimo, ou chegar à linha da qualidade, então acho que é um exercício, acho que não é muito diferente daquilo que nós temos administrativamente nas regiões. Simplesmente acho que ficam mais independentes e mais democráticas, não é? O autarca tem autonomia dentro do quadro das suas atribuições e competências. Portanto, há uma lei que define quais são as atribuições e as competências das autarquias. E dentro desse quadro, eles têm autonomia. E isso é importante. Agora, naturalmente que, apesar de já terem passado este tempo todo, ainda não estamos no ponto ótimo. Nem perto disso. Eu diria que estamos bem, mas
mas não estamos no ótimo. E, portanto, Angola enveredando por um processo destes, e eu acredito que irá, até porque está no programa do governo, deste presidente, ele só tem estado a adiar, mas ele vai ter que o fazer. Fala-se em fazer faseadamente, eu pessoalmente acho que não deve fazê-lo faseadamente, mas seja como for, vai levar o seu tempo e o seu caminho para chegar ao ponto ótimo. Exato. Ok. E nós Temos aqui, bem que precisamos. temos aqui a questão do Emílio Max Bushman. Não é preciso estar filiado num partido. Há candidatos que são independentes. Há candidatos que são independentes e têm o apoio de um partido ou outro. E há candidatos que são independentes, mesmo que têm apoio de partidos. De uma maneira geral, eles são candidatos de um determinado partido, mas não é condição sine qua non. Como é que constituem essas candidaturas independentes? Ele vai formar uma lista, vai ter uma bandeira, vai ter símbolos próprios? Sim, tem. Tem que ter, já tem que ter uma lista. Não lhe sei dizer qual é o número mínimo, mas tem que ter uma lista de apoiantes para poder apresentar-se como candidato. Sim. Tem e depois que ter... tem símbolos, por exemplo, sim, bandeira. Sim, tem. A sua a sua identificação. O nome que aparece é o nome do presidente candidato da autarquia ou do grupo que ele vai constituir? Candidato a presidente, com a identificação de independente. Embora também haja candidatos independentes que aparecem integrados em listas de partidos. E aí aparecem também com a identificação de independentes, mas associados e com toda a imagem do respectivo partido. E mais uma dúvida. Os candidatos independentes podem criar coligação, ou os que concorrem nas autarquias podem criar coligação? Ou... Olha, as coligações acontecem depois das eleições. Depois das eleições, quando não há maioria, formam-se as coligações. Ok. Pois. Tá bom, queria falar, Lília. Deixa-me só dizer algo que eu antes que me esqueça. Há um problema assim, digamos que é o problema boom dos projetos, que é a questão da proteção, a proteção que sentimos a nível das explorações. Nós estamos muito fragilizados, por exemplo, porque temos que contratar 2, 4, 6 pessoas para tomar conta da nossa exploração, quando é algo que é do bem comunitário, é para o bem de todos, é um alimento que a gente está a produzir para todos se alimentarem. Mas já existe, em contrapartida, muitos roubos, né? Acredito que é mesmo por causa das dificuldades básicas. E, no entanto, quer dizer, o governo incentiva por palavras, né? Incentiva por palavras somente na política, que temos que motivar a agricultura, temos que fazer e acontecer, mas depois não temos a guarda, não temos a proteção, quer dizer, porque não há condições básicas de sobrevivência da população. A população, quando vê um projeto a ser erguido com tecnologia e tal, nós sofremos roubos. Peças os tratores são desmanchados, roubos de sementes. Então, isso também acontece em Portugal. Isso também acontece em Portugal. Felizmente não será com a mesma dimensão, mas também há situações de roubos, de assaltos, e a proteção inclusive é também para intempéries e para oscilações de mercado. Há alguma proteção oficial, mas privilegia-se a contratação de seguros. E o Estado Central... Quer dizer... Deixa-me só dizer, o Estado Central tem programas com as seguradoras que financiam as seguradoras para que seja mais fácil os agricultores contratarem os seguros. Mas é um problema que também estamos longe de ter resolvido.
exatamente isso que eu ia tocar. Nós não temos seguros, Elisete. Nós não Mas temos seguro rural. é Vem um pragas, caminho. vem chuva, tempestades, leva-nos tudo. Pronto, mas aí Estamos- vão ter que fazer um trabalho junto dos governos para que os governos contratem com as seguradoras para determinados tipos de seguros. Esse é um problema que em Portugal também ainda é. O que é que acontece? Aqui em Portugal e ultimamente com as alterações climáticas tem havido muitas intempéries e para as quais nem sempre há seguros. E então, se os prejuízos ultrapassarem uma determinada percentagem, o governo atribui ajudas no âmbito da reposição do potencial produtivo, ou seja, repor o capital fixo que foi destruído. Mas nem sempre isto corre bem. Nem sempre isto corre bem. Temos mais aqui algumas Então, questões. produzir em Angola é 100% risco. Pois. 100%. A Eu até há agricultura dias disse, vamos voltar a importar. Vamos voltar a importar, esquece. Não. Ouça, em Portugal já também se importou muito e já se desvalorizou muito a agricultura, mas hoje em dia, como eu já lhe disse, a agricultura em Portugal é sexy, a agricultura convence, a agricultura vale a pena, os agricultores são cada vez mais empresários, completamente profissionalizados e modernizados, tecnologicamente equipados, e isto é um caminho que se faz fazendo. Naturalmente que as ajudas da União Europeia muito têm contribuído para isto. Eu tenho já há pouco tempo, está bem? Sim. Essa fica. Temos só duas questões aqui. Duas questões. Uma comum mesmo para Portugal. Essa é do Leonardo Gênesis Quarta. Ele diz: fala-se que as autarquias são as melhores formas de democracia representativa, mas a gente sabe as grandes corporações e os grupos empresariais é que são os motores da economia. Até que ponto um autarca seria suficientemente independente para fazer vingar a vontade do eleitor? E a última pergunta mesmo é esta, do Ubuntu. A professora vai responder aquela e esta. Essa é do Ubuntu de Panda. Essa é uma página no YouTube. Acho Não interessante esse debate. E Este até não- ver Angola reivindicar as autarquias, eu não dava o seu devido valor. Vivo em Portugal há mais de 33 anos e não conheço o presidente da minha freguesia. Ora bem, eu vou começar por responder a esta última. Então é assim, Sim. eu que devia tratar de conhecer o seu presidente da Junta de Freguesia. Primeiro, aquilo que eu dizia há pouco, os cidadãos participam relativamente. Ele, se não conhece o seu presidente, é porque ele se absteve de votar e não devia tê-lo feito. Portanto, ele deve participar ativamente nos atos eleitorais. E ele deve saber que a Junta de Freguesia é a porta da sua casa, onde ele tem o serviço aonde se deve dirigir mais frequentemente. Portanto, aí é um problema dele. É uma boa oportunidade para, de certeza que ele, a partir de hoje, vai ir à procura de saber quem é o seu presidente da Junta de Freguesia. E vai saber que serviços é que a sua Junta de Freguesia presta à comunidade onde está a residir. Relativamente à outra pergunta não é fácil de responder naturalmente, porque as pessoas não são todas iguais. Há pessoas que são absolutamente idóneas e há pessoas que não o são. Há pessoas que são absolutamente honestas e há pessoas que não o são. Nós sabemos que tem sido muito discutido o problema do financiamento, das campanhas eleitorais e dos lobbies que financiam alguns candidatos e que depois exigem as respectivas contrapartidas. Portanto, ser um presidente autarca, ser um autarca eleito com honestidade é um trabalho que não deve ser fácil para um autarca, mas é de facto aquilo que se espera de um autarca. Está aí um senhor que diz que é meu fã. Obrigada.
Antônio Francisco Margarida P. Eu sou muito fã da Prof. Elisete. Muito Estamos em obrigada. Angola, Talatona. Ok. A professora, como tem mesmo já há pouco tempo, eu gostaria que fizesse uma consolidação e eu já tinha apresentado à Está lá professora embaixo. que este é o movimento Jovens Mas pelas já vai Autarquias. descer, mas já está a acabar a reunião. Este é o movimento Jovens pelas Autarquias de Angola e da Guiné-Bissau. O movimento visa ah, resgatar a cidadania e estimular os cidadãos a participarem na vida política. Nós estamos num estado bastante partidarizado, onde as pessoas, para fazerem políticas, são obrigados ou são condenados a pertencerem a um partido político, sobretudo aquele partido que governa Angola desde 1975 e não está interessado em implementar as autarquias. Criamos esse movimento de pressão para pressionar mesmo as autoridades no que diz respeito à importância das autarquias. Eu gostaria que a professora fizesse uma consolidação do nosso debate, porque a professora vai sair e depois ficará aqui a Lília. Vamos ler os comentários todos e vamos Uhum. terminar o nosso programa. Olha, eu acho que o trabalho que vocês estão a fazer é um trabalho muito válido, porque nós sabemos que de facto tem havido muita resistência por parte da Administração Central para concretizar o plano que está de fazer eleições e, portanto, acho que de facto este movimento pelas autarquias é de louvar, não devem cruzar os braços e devem conseguir fazê-lo chegar sem com bons modos, com diplomacia, com bom senso, mas façam ouvir as vossas vozes, porque o vosso projeto tem todo o interesse. É para o bem dos vossos países que vocês estão envolvidos neste movimento, para o desenvolvimento dos vossos territórios. E, portanto, façam-se ouvir. Façam-se ouvir democrática e civilizadamente. É o conselho que eu tenho para vos dar. E contem comigo para o que for preciso. Ok, muito obrigado, professora, muito obrigado. Vamos contar sempre e aprendemos nesse curto espaço, quase uma hora de tempo que nós tivemos aqui. Aprendi bastante com a professora e gostaria de contar mesmo para mais outras atividades. E para já aproveito desejar boa sorte na aula. A professora tem aula daqui a pouco e Obrigada. muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sempre às ordens. Obrigada e o meu cumprimento a todos os que nos estiveram a seguir. Adeus, Lília. Adeus, Hitler. Boa Ok, tarde a todos. boa tarde. Ok, a professora tem aula, tem compromissos e vai fazer, e pela próxima voltaremos a ter aqui a professora. Lília, antes de passar para ti, eu gostaria de ler todos os comentários que estão aqui e tem pessoas que não estão a comentar aqui diretamente no canal, ou seja, nas páginas do Facebook e do YouTube, estão a enviar mensagens a partir do WhatsApp, mas vale aqui realçar o comentário do Rui Lera, que é um investigador que tem investigado também as causas aqui do A Movimento minha Jovens pelas Autarquias. Do Movimento Jovens pelas Autarquias, estamos juntos, tem sempre acompanhado. E hoje foi publicado o nosso artigo sobre o Movimento Jovens pelas Autarquias. Eu vou começar a ler aqui os comentários, vou começar com este, já tinha lido. Boa tarde, a partir da Alemanha. Temos o comentário do Bem-vindo, que nos escreve a partir de Cabo Verde, mas ele é da Guiné-Bissau. Ele é o coordenador do Movimento Jovens pelas Autarquias da Guiné-Bissau. Estamos a trabalhar junto neste sentido. Temos aqui o Antônio Francisco, diz que está conectado. Temos aqui boa tarde, temos a Tânia, a nossa amiga, também estará aqui nos próximos dias. O Antônio, esse comentário já foi lido também. A partir da Lunda Norte, estávamos a ser acompanhados pelo ativista Cairo Sementa. Temos aqui o jurista Saana. Muito boa tarde, bom proveito a todos. Muito bom. O nosso bom amigo que acompanha quase todas as lives aqui, o, o Tozé. O Cairo escreve aqui: as autarquias têm um poder fundamental no desenvolvimento rural. Portanto, estou atento a partir da Lunda Norte.
E depois temos aqui o Rodrigo Geraldo Fato. Boa tarde, Central Angola. Boa tarde, Hitler e as convidadas. Iniciativas do gênero são louváveis. Muito bem. Juntos nós somos mais fortes. Um, Alcino Silva Nick Alex. Boa tarde. Espero que haja eleições autárquicas. O governo deveria mostrar ao mundo que está no poder pelo voto e não por vontade da elite governativa. Nós, como povo, nós sentiríamos mais protegidos, tudo porque estaríamos a votar nos interesses comuns. É muito bom quando o administrador ou quando os nossos representantes a nível local são eleitos por nós, ou seja, nós é que os elegemos para representar os nossos interesses. Se estão nos municípios para representar os interesses do presidente da República ou do partido, é mesmo complicado. Eles já se sentem donos do país. As autarquias já, a autarquia já em todos os municípios. Angola é de todos os angolanos que amam esta pátria. Lília, tens toda a razão. Importante realçar que também não existe oportunidade para jovens diversificarem a agricultura. Em Angola, as terras têm donos, mas já vamos aguardar as autarquias. Islã Strong da Silva, boa tarde. Estava agora a ler uma matéria sobre as autarquias na comunidade de Palop. Descobri que em Portugal os únicos que não votam são os angolanos, pois os cabo-verdianos, brasileiros e guinenses votam por via de um acordo de reciprocidade. Angola, assim é como então, nem lá, nem aqui. Eu percebi esse comentário, quando eu li a primeira vez não tinha percebido, ou seja, ele está tentando dizer que os moçambicanos, os brasileiros, os guinenses, os cabo-verdianos votam nas eleições de Portugal, nas eleições autárquicas. Porque por uma questão de reciprocidade. Da mesma forma que os guinenses ou moçambicanos votam nas eleições de Brasil ou de Portugal, também há essa reciprocidade. Ou seja, se o povo que está lá vota e nós também aqui votamos. E os angolanos não podem votar, porque no país deles não tem autarquias. Nós não podemos votar nas eleições autárquicas em Portugal porque nós em Angola não temos autarquias. Essa é então mais uma razão para implementarmos as autarquias. Os comentários já foi lido. A minha pergunta também, essa já foi lida, essa já foi lida. Ela escreve aqui cara de casada, Lília. Ele diz que você tem cara de casada. O Agostinho Mário. Não existe seguro cada tipo de comentário. Tem aqui o comentário da professora Nelma, professora da Bahia. Conheci a professora aqui do Brasil. Estamos juntos num grupo. Muito bem por estar aqui a nos acompanhar. O meu amigo Adão Ramos, que já esteve cá, já nos falou também sobre as autarquias. Muito obrigado pela aula magna da professora. Fiquei esclarecido sobre muitos assuntos que desconhecia. Muito obrigado, Daniel Chovonga. Adão Ramos aqui, a partir de Luxemburgo. Adalberto Carlos Ferreira, está nos acompanhar a partir de Luxemburgo. Adão Marcos escreve novamente aqui que chegou tarde, mas conseguiu acompanhar. O Souza, estás atento? Esses são mesmo donos. Em Cacoaco, então, sou Jacob, quer ser dono. Autarquia já em todos os municípios. E terminamos com os comentários. Lília, o teu microfone está desligado. Yeah. Querias tecer alguns comentários? Ok. Acho que já falamos por 1 hora. Sim. Né? Yeah. Tenho uma palestra para assistir daqui a bocado. Ok. Yeah. Ok. Tem que estar sempre atualizada dentro aproveita a deixar aqui o nome da tua página para as pessoas clicarem em gosto. A tua página da Agro do Facebook, como é que é? Não, pode ser mesmo no meu... Pode colar aí. Não consegues acessar o meu Facebook? É Lília Tiziana, pronto.
É Ok, o meu nome, Lília Tiziana. Lília ok. Cardoso também acho que chegam lá. Tá Já. bom, então. Então, tá bom. Boa sorte aí na live que você vai ter. Foi o debate e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu, E, Hitler. Yeah, ok, tá bom. Gostaríamos de contar mais contigo para esse tipo de atividade. Boa sorte aí. ok. Yeah, obrigada. Força Tchau. aí a todos. Muita saúde para todos também. Muito cuidado, protejam-se. Ok. Então, nós vamos continuar aqui, Movimento Jovens pelas Autarquias, vamos continuar a fazer as nossas atividades. Hoje foi a atividade com a Lília Cardoso e a professora Elisete Jardim. Nós somos o Movimento Jovens pelas Autarquias. Infelizmente, não consegui transmitir este debate a partir da minha página do YouTube, porque a minha página foi bloqueada, mas os vídeos continuam lá. E eu farei todos os possíveis para pegar nesse vídeo e lançar lá no meu canal. Para aquelas pessoas que ainda não inscreveram-se no canal, podem inscrever-se, Hitler Samusuco. Para aquelas pessoas que ainda não me seguem também no Instagram, no Twitter, é só colocar Hitler Samusuco, Hitler Samusuco, vocês conseguem localizar-me. Juntos nós somos mais fortes e separados nós somos mais débeis. Movimento Jovens pelas Autarquias de Angola e da Guiné-Bissau. Estamos a trabalhar juntos nesse sentido. Chegou agora um comentário. O país está um infantário. Para a mudança de tudo, precisamos crescer como adulto e intelectualmente. O país está um infantário. Senhor João Lourenço, precisamos mudar, crescer como adulto intelectualmente. Já não temos mais tempo para brincadeiras, não podemos mais regredir o país. Ah, aproveito já que, para aquelas pessoas que não tiveram acesso, o senhor Carlos Pacheco, o mesmo que escreveu O Perfil de um Ditador, escreveu um artigo a falar sobre o João Lourenço. O artigo está muito interessante. Quem não teve o acesso para ver qual o ditador que nós temos, vai ler esse artigo. Ele fala sobre Agostinho Neto, fala sobre José Eduardo Santos, fala sobre João Lourenço. Para ele é tudo a mesma coisa, farinha do mesmo saco, não tem como. E ele vai descrevendo, vai descrevendo. Olha, entrem para ter acesso a isso. Ontem, a Camunda News realizou um debate muito interessante, onde participaram a, 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 a a Cisaltina, a nossa amiga que já esteve cá, a Tânia de Carvalho também já esteve cá, nossa boa amiga, o José Gama também já esteve cá, e o João Calhenga, que é lá, aquele senhor lá, diretor do jornal O País. O debate foi muito interessante. É a melhor análise dos 3 anos do João Lourenço. Eu gostei bastante. Geraldo da Fonseca Cavala, quero fazer parte desta sociedade 7311 Central e outros movimentos. Olha, é simples. Primeiramente, tens que nos dizer onde é que você vive, porque o Movimento de Jovens pelas Autarquias está dividido em municípios, ou seja, está espalhado em alguns municípios. Por exemplo, se você vive no município de Cacoaco, você vai se dirigir ao Projeto Agir. Se você vive no Cazenga, você vai se dirigir à plataforma Cazenga em Ação. Se você vive no município de Belas, você vai se dirigir ao Núcleo Belas em Ação, ou Núcleo de Boas Ações. Se você vive em Viana, vai para o Mudar Viana. Se você vive no Quilambaquiache, você vai para a plataforma de intervenção do Clambaquiage. Se você vive na Matala, na Huila, você vai para Oculinga. Se você vive no Mochico, você vai para Lauleno. Mas que província? Se você vive no Uís, você vai para Quintuade, organização Quintuade, que está lá. Ou seja, se você vive no Bengo, você vai para o Mizangala. Nós estamos divididos dessa forma, mas nós queremos a nova coordenação, o José Gomes Ata está comprometido em espalhar o movimento Jovens pelas Autarquias em todos os municípios de Angola. Nós vamos ter em todos os municípios, essa é a nossa ambição. Então, todos podem ser. Então, foi assim esse nosso debate. Joyce da Costa, esse nome será que eu conheço? Joyce da Costa,
foi assim o nosso debate. Sigam a página Movimento Jovens pelas Autarquias Guiné-Bissau, Movimento Jovens pelas Autarquias de Angola, Central Angola, Hitler Samusuco e também a Epito Repórter. Está aqui, comecem a ver aqui neste lado aparece aí a Epito Repórter. Temos aqui Movimento Jovens pelas Autarquias, temos a Central Angola, Central 7311, temos aqui a Barras Maningues Arretadas, que nos ajudam a fazer essa transmissão profissional que vocês estão a ver aqui, essa transmissão. E também podem seguir no Facebook a MON, Monitorar o Município, Ação Cidadã. Temos aqui o logo, esse logo foi criado de acordo com a nossa atividade Jovens pelas Autarquias e eu acho que ficou muito bonito, na minha perspectiva, é claro. E foi então assim o nosso debate. Tá, José Candeeiro. Deixa eu ver bem não sei se é o Cota da Mosaico. Não sei. Mas boa tarde, José Candeeiro. Boa tarde. Nosso debate praticamente terminou. Podem encontrar no canal Central Angola. Está lá esse debate. Inscrevem-se no canal, sigam, coloquem gosto. E, infelizmente, fico mesmo por aqui, porque agora vou fazer outra coisa. Tenho outros a fazer. Foi bom enquanto do